graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Gostaria de deixar uma mensagem para a nossa meditação nesta manhã, nesse cenário aqui. Um cenário onde nos convida a refletir sobre a vida, um cenário onde nos convida a pensarmos e analisarmos a nossa história aqui na Terra, enquanto ainda estamos respirando. Gostaria de compartilhar com você um texto bíblico da Escritura que se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 58, que nos diz assim: Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Bom, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Coríntios, ele vem falar e ele fala da ressurreição nesse capítulo. Ele vai usar o capítulo 15 todo para falar da ressurreição, porque a ressurreição e a mensagem da ressurreição é a mensagem que traz esperança para a igreja. O apóstolo Paulo, ele diz que carne e sangue não pode herdar o reino do céu. Então este corpo que nós temos, ele não pode herdar o reino dos céus. De uma forma ou de outra, ele terá que passar por uma transformação. E ele então vem trazer para nós a mensagem da esperança do cristão, que no momento, no abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados. Ele vai dizer que nem todos nós dormiremos. E a expressão dormir aqui significa a morte. Então, a Bíblia, ela sempre vai colocar a morte como um sono. Ou seja, todos que estão na sepultura, todos, eles estão dormindo, aguardando o dia do juízo do Senhor. E um dia, no abrir e fechar de olhos, quando Jesus tocar a trombeta, alguns dos que estão aqui nesses túmulos, alguns dos que estão aqui, que se encontram, os que morreram no Senhor, vão ressuscitar para receber a sua recompensa. E se porventura nós estivermos vivos até aquele dia, nós também teremos que ser transformados, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Então Paulo, diante dessa mensagem, diante disso tudo, ele vai dizer assim. Então, ele vai citar um texto do Antigo Testamento que diz assim: Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Então, Jesus Cristo, ele pode dar a vitória, e ele deu a vitória sobre a morte para aqueles que creem nele, aqueles que buscam ele. Então, todo aquele que busca o Senhor Jesus aqui nesta vida, ainda enquanto está respirando, ele pode ter essa vitória sobre a morte. O que eu estou querendo dizer é que a sepultura não é o último lugar para onde nós vamos. Depois da sepultura, ao retorno do Senhor Jesus, nós temos um outro lugar eterno para nós irmos, que é decidido enquanto a gente está vivo, não depois da morte. O texto bíblico, ele nos convida a pensar assim. Por isso Paulo, falando para os cristãos, ele vai dizer assim: Então, portanto, ou seja, já que um dia nós vamos ressuscitar, já que Jesus nos deu a vitória sobre a morte, já que um dia nós vamos ter que nos encontrar com Ele, Ele vai dizer então: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor.
Então ele está dizendo para os cristãos, já que Cristo nos deu a vitória sobre a morte, ele está dizendo, sede firmes e constantes, não desista de servir a Deus, não desista de buscar o Senhor, não troque Jesus pelos prazeres deste mundo. Então ele vai dizer, sede firmes e constantes, sempre abundantes. O que é abundância? Abundância é muito. Ou seja, Paulo está dizendo para nós que nós não devemos nos contentar em fazer pouco para o Senhor. Sempre abundante, fazer muito para o Senhor, fazer muito para Deus. E aí ele ainda vai dizer assim, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu queria fazer esse vídeo aqui nesse cenário, porque é um cenário que nos convida a refletir sobre a vida. Lá embaixo, nós estamos vendo aonde a vida, aonde as pessoas ainda estão respirando, aonde as pessoas ainda estão caminhando. Nós estamos ouvindo alguns barulhos da movimentação do povo. O povo de manhã agora estão todo mundo levantando, indo para o trabalho. As pessoas estão indo para o seu trabalho digno, sim. Então, lá embaixo, na cidade, a maioria das pessoas estão vivendo uma vida sem buscar o Senhor. Lá embaixo há muitas guerras, disputas, violência. Um querendo fazer uma casa mais bonita do que a outra. O investimento durante a vida das pessoas. Certamente nessa manhã muitas pessoas se levantaram para ir para o seu trabalho, mas a grande maioria delas não lembraram nem de agradecer o Senhor pelo dia que Ele concedeu. Muitas pessoas têm as suas lavouras, têm as suas empresas, se levantaram para o seu dia a dia normal, a correria do dia a dia, mas não estão buscando o Senhor. Até mesmo quantos cristãos nessa manhã ou todos os dias não se levantam para fazer as suas tarefas do dia a dia, para trabalhar, vão trabalhar até a noite, mas não tem tempo para buscar as coisas de Deus, para fazer e realizar as coisas do Senhor, para buscar a Jesus. Quantas pessoas estão querendo ajuntar tesouro aqui neste mundo, estão querendo ter muitas coisas, a disputa para quem vai ter mais, a disputa pelo carro melhor, pela casa melhor. Então as pessoas vivem nessa busca constante por coisas terrenas. E eu gostaria que nós refletíssemos aqui nessa manhã sobre esse cenário, porque as pessoas passam sua vida toda juntando tesouro aqui nessa terra, trabalhando duro, suando a camisa, buscando, e não que isso está errado, mas o problema é que as pessoas, na maioria das vezes, só buscam isso. As pessoas colocam o objetivo de vida como se o objetivo de vida e o propósito da nossa existência fosse apenas ajuntar tesouro e alguma coisa. Mas o que nós percebemos num cenário como este é que todas as pessoas que estão aqui neste lugar, um lugar onde não tem vida, um lugar onde não há disputa, um lugar onde não há disputa pelo poder, não há brigas para aquele que quer ser mais rico ou mais poderoso. Aqui a vida cessou, o fôlego de vida parou, e essas pessoas aqui estão aguardando o julgamento do Senhor. E aqui nesse momento não há mais tempo e não tem como mais decidir nada sobre a vida e sobre a eternidade. A decisão, assim como os que estão lá embaixo, assim como eu que estou falando com você, eu tenho a oportunidade de decidir agora, nesse momento, quem ou o que eu vou querer para a minha eternidade, aonde eu vou estar na minha eternidade. Mas as pessoas que aqui estão, as pessoas que estão neste lugar, na sepultura, estão aguardando, estão dormindo, estão aguardando o dia do julgamento do Senhor. E eu gostaria de aproveitar que essa oportunidade, porque existe um texto lá em Timóteo que ele nos fala assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Quando nós nascemos sem roupa, sem nada. E quando nós vamos embora, a gente também vai sem nada. Muitas pessoas dizem que a gente vai levar só a roupa do corpo. Mas eu gostaria de dizer para você que isso não é bem verdade. Nós não vamos levar a roupa do corpo, porque nem a roupa do corpo nós podemos escolher qual a roupa as pessoas irão colocar na gente.
Então, na verdade, nós viemos sem nada e vamos sem nada. E aí, todo o trabalho que as pessoas tiveram, quantas pessoas não disseram que era dono dessas terras? Quantas pessoas também batalhando para juntar alguma coisa, perderam tempo e não deixaram tempo das suas vidas para Deus? Quantas pessoas levantavam cedo, trabalhavam dia e noite para adquirir algo e conseguiram ajuntar? Ajuntaram tesouro nessa terra, mas não ajuntaram tesouro no céu. E foram embora e tudo ficou para trás para outras pessoas desfrutar. Um dia eu gostaria de dizer para você algo e eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou dizer. Um dia alguém vai usar a sua roupa. Um dia alguém vai usar a nossa casa. Um dia alguém vai usar o nosso carro. Um dia alguém vai usar a nossa cama. Enfim, um dia alguém vai desfrutar daquilo que nós trabalhamos para adquirir. E por que eu estou falando isso aqui? Porque nós não trouxemos nada para este mundo e não vamos levar nada para este mundo. Lá embaixo, enquanto as pessoas e aonde as pessoas estão vivas, há disputas, há brigas, há discórdia por causa do dinheiro, irmão brigando contra irmão por causa do dinheiro. As pessoas não têm tempo para Deus de buscar o Senhor. Mas quando chega aqui nesse cenário, aqui se encerra todos os sonhos da humanidade. Aqui termina todo projeto que eles tiveram. Não importa se o seu sonho é ter uma casa grande ou uma casa pequena. Aqui, nada do que nós fizemos neste mundo tem importância. Por isso é que o apóstolo Paulo, ele vai dizer no último verso que nós lemos de Coríntios, onde ele vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para você. Primeiro, para você cristão. Olha, a única coisa de fato que não é vão na nossa vida é o que nós fazemos para o Senhor. O resto tudo é vão. No Senhor, tudo que nós fazemos não é vão. Mas na verdade, tudo que nós fazemos neste mundo é vão. Não estou dizendo que você não deve trabalhar, que você não tem que construir, que você não tem que fazer as coisas, não. Mas eu estou dizendo que se você abrir mão do relacionamento pessoal com Deus, eu estou dizendo que se você colocar isso como prioridade da sua vida, as coisas deste mundo, eu gostaria de dizer para você que todas essas coisas são vãs. Aqui neste momento, quando nós chegamos nesse cenário, e quando um dia, se assim acontecer, alguém nos trouxer para cá, no dia anterior, encerrou todas as nossas lutas. Então, dali para frente, não importa se nós conhecemos o Brasil inteiro, se nós viajamos pelo mundo inteiro, não importa se nós fomos ricos ou se fomos pobres, não importa o que nós tivemos, ou se temos um status ou se não temos, se temos algum tipo de poder, algum tipo de influência na terra ou não. Ali se encerra tudo que nós construímos aqui neste mundo. Tudo que nós construímos aqui neste mundo termina quando nós viemos para esse cenário e quando nós viemos para cá. Então eu gostaria de dizer para você que a única coisa que não é vão, o único trabalho que não é vão é o que nós fazemos no Senhor. É a única coisa que nós vamos levar para a eternidade. A única coisa que nos acompanha para a sepultura, para depois prestarmos conta para o Senhor, é o que nós fazemos no Senhor. Então, assim o apóstolo Paulo diz que no Senhor, aquilo que nós fazemos no Senhor não é vão. E eu quero dizer para você que a única coisa que não é vão, de fato, é o que nós fazemos no Senhor. O resto, tudo passa. O resto, tudo perece. Uma pessoa já disse que a vida, ela é como se fosse um jogo de xadrez. Enquanto o jogo está acontecendo, vamos imaginar lá embaixo, enquanto as pessoas estão lutando, as pessoas estão vivas. Enquanto o jogo está acontecendo, tem diferença. Existe a rainha, existe o peão, existe o cavalo. Então, enquanto o jogo está acontecendo, há diferenças. Um é mais importante do que o outro. Mas quando termina o jogo, vocês pegam essas peças do xadrez e colocam elas todas na mesma caixa. Ali, quando o jogo termina, o jogo se encerra, não há mais diferença para ninguém. Todos se tornam iguais e todos é igual. Na verdade, nós nunca deixamos de ser diferente. A gente acha que é, mas na verdade nunca foi.
E quando termina o jogo, quando nós viemos para cá, nós todos somos pó, nós todos somos cinza. Então eu gostaria de dizer para você agora uma mensagem para você que ainda não é cristão, que você está perdendo o seu tempo se você investir sua vida só em coisas terrenas, sabe? Essas lavouras que você talvez está vendo nas minhas costas aqui, atrás de mim, esses prédios que estão lá embaixo, essas terras que nós estamos vendo aqui, já foram, e muitas pessoas que se encontram aqui na sepultura disseram que era dono de tudo isso, mas quando eles morreram, eles não levaram nada disso. E eles lutaram, eles trabalharam, eles fizeram tudo para juntar essas coisas, para ter essas coisas. E talvez muitos deles pensaram que deixariam para os seus filhos a herança de tudo isso. Mas sabe o que acontece? Os seus filhos também não são donos, porque também partiram ou venderam para outras pessoas. O fato é que nós não somos donos de nada. E eu gostaria que nessa pequena mensagem, nesta manhã, nesse cenário, exatamente convidar a gente para refletir sobre a vida. Olha, não me leve a mal o que eu vou dizer aqui, mas esse aqui é um lugar onde nos convida a refletir sobre a vida. Por isso a Bíblia diz que é melhor estar no lugar onde há luto, onde tem um velório, do que aonde tem festa. Porque aonde tem um velório, onde há luto, o homem pensa sobre a vida, pensa no fim da existência. Então, eu gostaria de dizer para você que você pensasse sobre a sua vida. Busque Jesus enquanto é tempo. Olha, o apóstolo Paulo, no texto que nós acabamos de ler, ele diz para nós que está chegando um tempo, e eu quero ler com você novamente, que diz o seguinte, ele vai dizer assim, porque no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então está chegando esse dia da trombeta tocar, e o dia em que nós iremos nos encontrar com o Senhor. Está chegando o dia de Jesus voltar, para nós temos que prestar conta da nossa existência. Esse mundo passa, meu amigo. Esse mundo passa, meu irmão. Por favor, busque o Senhor enquanto você pode achar. Mas para nós, para você que é cristão, para você que busca o reino de Deus em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para você que a morte não é o fim. A morte não é um adeus, mas a morte para aqueles que buscam o Senhor é apenas um até logo, um até breve, porque daqui a pouco, muito em breve, nós, para aqueles que buscam a Deus, iremos ressuscitar, iremos estar com o Senhor todos juntos. Então não é um adeus, mas é um até logo. Então eu gostaria de dizer para você buscar a Deus enquanto pode, para você entregar os seus caminhos ao Senhor, porque quando nós chegamos nesse cenário, eu quero dizer para você aqui, e me perdoe, eu não estou querendo ferir ninguém, nenhuma crença de ninguém, mas entendo o que eu vou dizer, porque isso está nas Escrituras. Depois que você partir, depois que nós estivermos aqui, não adianta oração por nós, não adianta ninguém fazer nada por nós, porque ninguém pode mudar a decisão que nós tomamos enquanto estávamos vivos. Não tem mais nada a fazer. Enquanto há fôlego de vida, nós temos a oportunidade de nos arrepender e buscar o Senhor. Mas depois que termina, depois que o nosso pulmão para de funcionar, depois que o nosso coração para de bater, não há mais jeito, não tem como mais mudar as decisões que nós fizemos. Então, eu quero dizer para você, busque a Deus enquanto pode. Busque a Deus enquanto você tem condições para isso. Está chegando o dia de nos encontrarmos com o Senhor. Prepare-se para a vinda de Cristo. Prepare-se, porque o mundo está para enfrentar uma situação muito difícil. Busque o Senhor. Faça dele a base da sua vida. Faça dele a estrutura da sua vida. E para finalizar, eu gostaria de dizer para você e repetir o texto que nós lemos aqui. Nós não trouxemos nada para este mundo quando aqui viemos. E não vamos levar nada daqui quando formos daqui. Nós estamos aqui apenas de passagem. Nós somos apenas peregrinos e forasteiros aqui neste mundo. Então, para quê? Para que ficar investindo tanto num lugar onde nós não vamos ficar para sempre?
Daqui a pouco nós estamos indo embora e não sabemos nem o dia que vamos. Então pense nisso que eu estou te falando. Pense nisso. Busque ajuntar tesouro no céu e não na terra. Isso são palavras do próprio Senhor Jesus que nos diz isso. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa refletir sobre isso. E o desejo do meu coração, e o motivo de eu estar aqui nesse cenário, onde nos convida a refletir sobre a vida, é uma intenção no coração muito sincera, porque o meu desejo é que você se converta, é que você entregue os seus caminhos ao Senhor. Aqui, todos os nossos sonhos se vão. Aqui, tudo que nós fizemos neste mundo se encerra e acaba. E eu quero fazer para você uma pergunta. Quando você vem para cá? Quando eu vou estar aqui? Que dia talvez será o dia em que as pessoas irão subir comigo para cá? Irão chorar, irão lamentar, mas depois irão continuar suas vidas. Que dia vai ser o nosso? Pois é, eu e você não sabemos. Então, prepare-se agora e busque o Senhor enquanto você pode. Que Deus abençoe você. Enquanto isso, as pessoas lá embaixo continuam as suas lutas, as suas batalhas. As pessoas estão ajuntando tesouro neste mundo, disputando muitas coisas. Mas um dia, todos nós, se Jesus não voltar antes disso, mas eu acredito que Ele está muito próximo de voltar. Mas o certo, um fato é, todos passaremos pela morte se Jesus não voltar antes. Alguns vão continuar vivos até a volta do Senhor, mas muitos, na verdade, vão passar por esse processo. Então, busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca Ele enquanto está perto. Pensa no que eu estou te falando. Não ajunte tesouro na terra, ajunte tesouro no céu. Que Deus te abençoe.